Olá, que Deus abençoe, a paz seja convosco, a paz seja com todos que vão assistir esse vídeo. Eu sou o pastor Marcos Melo, pastor da Igreja do Deus Vivo Fortaleza da Fé, situada aqui na Serra Gaúcha, aqui na cidade de Bento Gonçalves. Eu quero compartilhar com você uma mensagem, mas antes de compartilhar essa mensagem, de entrar no tema, vamos orar, vamos pedir o direcionamento do Senhor. Tudo que você for fazer, você deve pedir a direção do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, pedindo ao Senhor a capacitação, a qualificação, a condição de ensinarmos e explanarmos um pouco mais acerca da Tua palavra. Meu Deus, abençoa, que essa palavra seja para edificação, para fortalecimento e jamais para contenda, confusões ou dissensões ou discórdias. Então dirige essa palavra e abençoa tudo quanto será falado e dito através dessa mensagem. E aqueles que creem, digam amém. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Eclesiastes. Você pode também abrir a sua Bíblia aí agora. É muito importante você acompanhar essa palavra com a sua Bíblia aberta, para que você venha então conferir tudo aquilo que estamos falando. Nós vamos falar acerca do voto. O voto é uma coisa válida, biblicamente falando. O voto realmente existe um respaldo bíblico para se falar de voto dentro da igreja. O voto é uma coisa particular ou é uma coisa congregacional, onde todas as pessoas devem fazer o voto todos os meses, de maneira coletiva? Nós vamos explanar esse assunto e eu tenho certeza que essa mensagem será uma mensagem aonde irá tirar do seu coração, da sua mente, muitas dúvidas. Primeiro, antes de ler essa passagem de Eclesiastes, enquanto você abre a sua Bíblia em casa, eu quero falar acerca que o voto está tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós temos referência de pessoas que fizeram um voto no Antigo Testamento. Temos o caso de Ana, que era uma mulher estéril, amargurada, e que foi até o Senhor e fez um voto, que se o Senhor tirasse da vida dela aquela amargura, aquela tristeza, desse a ela um varão, um filho varão, ela então daria aquele filho ao Senhor, que veio a ser o profeta Samuel. Temos também o exemplo de Jefité, que fez um voto que se o Senhor desse a ele vitórias contra os seus inimigos, quando ele voltasse da peleja, o primeiro filho que viesse ao encontro dele, ele ofereceria esse filho ao Senhor. Temos inúmeros exemplos. Daniel, que jejuou 21 dias, orou e jejuou 21 dias. Esté, que também jejuou. Temos inúmeras pessoas. Sansão, que foi também um voto, ele também estava debaixo de um voto. Isso tudo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na igreja primitiva, temos lá em Atos Apóstolos pessoas que faziam um voto para ajudar a igreja primitiva naquele tempo. Foi o caso de Barnabé, que vendeu uma propriedade e entregou essa propriedade para que a igreja no geral fosse ajudada naquele tempo. E logo depois de Barnabé, no Atos capítulo 5, vai dizer que Ananias e Safira quiseram imitar esse voto que Barnabé tinha feito e fizeram um voto prometendo que se eles conseguissem vender uma propriedade, eles depositariam aos pés dos apóstolos aquele valor. Mas, assim que conseguiram vender a propriedade, olhando para o valor, a Bíblia vai dizer que eles ficaram com parte do valor, reteram parte do valor. A Bíblia vai dizer então que Ananias vai até onde estavam os apóstolos, levando parte do valor, mas não aquilo que ele havia prometido. E a Bíblia diz que ele é indagado pelo apóstolo.
Perguntado foi ele que se realmente aquele valor tinha sido que ele tinha feito o voto, que ele tinha prometido. E ele mentiu. A Bíblia diz que ele mentiu ao Espírito Santo, e a Bíblia diz que veio sobre ele a morte. Logo depois veio a sua esposa Safira e teve ela a oportunidade de falar a verdade, mas também confirmou a mentira do marido e veio a ela também a falecer. Veja que isso não é Antigo Testamento. Isso é Novo Testamento, porque muitas pessoas dizem assim, não, essa coisa de voto é do Antigo Testamento. O voto tanto está no Antigo como no Novo Testamento. A observação que eu quero fazer e a clareza que eu quero trazer a todos é que o voto é uma coisa particular. Você não deve ser induzido por um líder religioso, por um pastor, por um bispo, enfim, por um apóstolo, a fazer um voto. Tem pessoas que são induzidas, são convencidas, porque aquela determinada igreja ou aquela determinada liderança, todos os meses arruma um argumento bíblico ou um personagem bíblico para convencerem as pessoas a fazerem um voto, para que através daquele voto as pessoas, a igreja possa angariar fundos para arcar com seus compromissos. Eu costumo ensinar as pessoas, as ovelhas que Deus entregou nas nossas mãos a responsabilidade de cuidar, a forma que nós julgamos ser correta, até para não induzir as pessoas ao erro e nem a fazerem um voto de tolo, como existem pessoas que todos os meses ela acaba sendo convencida pelo seu pastor, pelo seu bispo, a fazer um voto, e muitas das vezes ela vai acumulando um monte de envelope dentro de casa, porque ela não consegue cumprir aqueles votos. E é isso que aqui em Eclesiastes a Bíblia chama de voto de tolo. Por isso que, na minha visão espiritual, o voto é mais uma coisa particular do que uma coisa congregacional, que as pessoas têm que ser induzidas a fazerem no seu coletivo. Aqui na igreja, o único envelope que nós temos entregado às pessoas é o do dízimo, para que haja mantimento, para que os compromissos da igreja sejam pagos. Essa questão de arrumar um argumento bíblico ou um personagem bíblico para todo mês fazer uma campanha, em cima daquela campanha dizer que a pessoa vai fazer na fé de Abraão, de João, de José, enfim, para angariar fundo, eu acho que fica mais transparente o pastor, ao invés de levar as pessoas a fazerem um voto de tolo, ele expor para a igreja a necessidade que a igreja tem. Olha, esse mês a igreja precisa pagar X, então quem puder trazer uma oferta para ajudar, sinta-se à vontade, contribua segundo as suas condições e não com tristeza nem amargura. Mas não levar a pessoa a fazer um voto que mais tarde vai vir a ser um voto de tolo, porque ela não vai conseguir cumprir, porque ela foi somente convencida por alguém a fazer aquele voto. Veja a importância, o significado que tem um voto com Deus. E aqui em Eclesiastes a palavra diz assim, a loucura de votos precipitados. Olha o que diz a introdução: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresse para pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Entende? Quando nós explicamos que o voto é uma coisa particular e não congregacional, não coletiva, você pode sim fazer um voto, mas não um voto de tudo. Prova disso são muitas pessoas que têm dentro dos seus lares hoje inúmeros envelopes
a qual essas mesmas pessoas foram induzidas, convencidas com argumentos e personagens bíblicos a fazerem aquele determinado voto e no fim não conseguiram cumprir. É diferente do exemplo que eu dei de Ananias e Safira. Eles fizeram um voto particular e depois de fazerem aquele voto e alcançarem o valor que eles haviam prometido, ao olharem o valor, eles mentiram ao Espírito Santo e não cumpriram aquele voto, e sobreveio a eles a consequência. Eles pagaram um preço, e a pessoa paga um preço quando ela faz um voto e não cumpre. Eu mesmo, aos meus 17 anos, fiz um voto que eu serviria a Deus por toda a minha vida, e durante um pequeno período eu resolvi, por chateação com a igreja, por algumas tristezas sofridas, injustiças, eu resolvi que eu não ia mais cumprir aquele voto de ser um mensageiro da palavra, e por um pequeno período eu fiquei sem pregar, e paguei um preço muito grande por isso. Ninguém havia me obrigado a fazer um voto de servir a Deus. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, e um dia aos 17 anos eu cheguei ao altar e falei: Senhor, eu vou abrir mão do meu maior sonho para ser um pregador da sua palavra. E depois vieram as lutas e tudo que eu acabei de citar, e eu resolvi falar que não ia mais pregar. Paguei um preço muito caro por isso, muito caro. Ananias e Safira também pagaram um preço. Eu conheço pessoas que fizeram um voto pela sua empresa, fizeram um voto particular e depois também não cumpriram, e pagaram um preço, e tem pagado. Tem pessoas que fizeram voto da sua empresa, não cumpriu aquele voto, a empresa fechou as portas, nunca mais abriu. Não há quem abra, porque a própria palavra diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a que Ele fecha também ninguém vai conseguir abrir. Então você tem que ter muito cuidado para não fazer um voto de tolo, não fazer um voto somente por estar sendo convencido ou induzido por alguém. Até porque o voto não é uma coisa só que tange o sentido financeiro. Não é algo que você promete somente financeiramente falando que vai dar para Deus ou para a obra de Deus. O voto, eu citei alguns exemplos aqui, ele pode ser da sua vida, de algo particular seu, um voto de servir a Deus. Tem pessoas que um dia também fizeram um voto de servir a Deus e hoje não tem cumprido, e a consequência disso tem sido o preço que ela está pagando, por ir contrário ao propósito que Deus tem para a vida dela, debaixo de um voto que ela havia falado com Deus que faria, oferecendo a vida dela para o serviço da obra de Deus. Então o voto não é só uma coisa financeira, não é só dinheiro, mas é tudo aquilo que você promete a Deus. Reflita sobre essa mensagem, para que você não se precipite a fazer um voto de tolo. Faço aqui uma observação: aqui na igreja o único envelope que nós temos dado às pessoas é o do dízimo, ensinado as pessoas a devolver para que haja mantimento na casa de Deus. E falando também do dízimo, eu posso também englobar e dizer que tem pessoas que às vezes, quando estão numa situação A, fazem o voto de se tornarem dizimistas, e depois que ela consegue alcançar prosperidade, que os valores que começam a entrar nas mãos dela começam a mudar, a empresa prospera, a vida dela prospera, ela passa a olhar para os valores e ela diz: não, isso é muito dinheiro para me entregar na igreja. Mas por que lá atrás você fez um voto que seria dizimista para ajudar a manter a obra de Deus? Por que então você se precipitou para falar que faria um voto? Por isso que eu disse que o voto não é uma coisa congregacional, porque o problema de um não é o problema de outros, ou o problema de outros não é o problema de um. A vida de cada uma pessoa é paralela à vida de outras pessoas. Então o voto muitas das vezes vem
de uma experiência. Veja que na Bíblia cada pessoa fez um voto de acordo com a sua experiência, o momento e o tempo em que elas estavam vivendo. E nenhum voto foi igual. Cada pessoa fez um voto particular. Por isso que nós ensinamos aqui na Igreja Fortaleza da Fé que o voto é propriamente uma coisa particular, uma coisa entre a pessoa e Deus. A gente não fica aqui no altar todos os meses falando, você vai fazer esse voto. É mais transparente, como eu disse anteriormente, você falar da necessidade da igreja, que a igreja tem, e aqueles que quiserem ajudar, que foram tocados a ajudar, do que você pegar um argumento bíblico, um personagem bíblico, e todos os meses induzir as pessoas a fazerem um voto que elas não vão cumprir, e colocar essas pessoas na condição de fazer um voto de tolo. Então o voto é uma coisa particular, pessoal. Não é todos os meses que uma pessoa vai ser tocada. Se for concernente ao dízimo, sim, ela fez um voto de ser dizimista, então a partir daquele momento ela vai dizimar de tudo que vem às suas mãos, de tudo que entra à sua empresa. Foi um voto que ela fez, da empresa dela ser fiel a Deus e ajudar a manter a obra de Deus. Mas existem aqueles votos que a pessoa faz de algo que ela vai oferecer a Deus. Ela tem uma causa na justiça, ela quer resolver algo, ela está diante de um desafio e ela promete algo a Deus, seja em jejum, seja em oração. Não estou falando só de dinheiro. O voto do dízimo, de ser fiel, sim, esse é de tudo que vem às nossas mãos. Ninguém te obriga, mas você estava numa condição a qual levou você a tomar uma atitude particular com Deus. Então cumpra. Então muito cuidado ao você fazer um voto precipitado, para que esse voto não seja um voto de tolo e você acabe colhendo as consequências, pagando um preço por não cumprir aquilo que você prometeu a Deus. O voto é uma coisa muito importante. Ele existe sim, biblicamente falando. Ratificando aqui e salientando, cuidado, porque às vezes existem votos que é somente uma forma da igreja angariar fundos, e elas às vezes acabam achando argumentos bíblicos e personagens bíblicos para fazer um voto congregacional, que é aí que eu vejo o erro. O voto é uma coisa particular entre a pessoa e Deus, e não uma coisa coletiva ou congregacional. Reflita sobre isso. Você teve a dimensão do que eu falei? Você conseguiu compreender em detalhes o que eu falei? Para que você não acabe fazendo todos os meses um voto de tolo e acumulando um monte de envelope na sua casa e um monte de voto de tolo, e você está pagando a consequência por isso. Aqui nós ensinamos que a pessoa faz um voto de acordo com o que Deus está falando com ela, no momento dela particular, num tempo particular de algo que ela está vivendo. Nós não ficamos aqui todos os meses levando a pessoa a fazer um voto. Eu até digo, olha, é você e Deus, é entre você e Deus o que você quiser fazer. Essa é a forma correta de se ensinar acerca do que realmente é um voto. Essa forma é a forma que nós temos um respaldo bíblico e não induzindo as pessoas a um erro coletivo e levando elas a pagarem um preço por fazerem votos de todos. Deus abençoe, esperando uma nova oportunidade, está explanando aqui um pouco mais da palavra de Deus com todos vocês. Deus abençoe.